Muito bem. Quem se lembra, quem teve domingo de manhã aqui, tarefa de domingo passado, vocês lembram que eu dei? Não dei não. O último texto que nós lemos, alguém se lembra? Colossenses 3, 3:11. Cristo é tudo em todos, ok? Nós trabalhamos um pouco domingo passado a respeito de uma receita infalível. Se você entrar lá no site da comunidade, tem lá o estudo gravado. A igreja, as pessoas vão em busca, às vezes não está muito bem, está com alguns sintomas, precisa ser resolvido, e somente o Senhor Jesus Cristo é que pode atender todas as nossas necessidades, porque Ele veio tratar dores, doenças, enfermidades e iniquidade. Então o Senhor Jesus é capaz de fazer tudo isso, por isso que nós trabalhamos esse assunto domingo passado. E daí nós terminamos com esse texto: Cristo é tudo, tudo que eu preciso está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos partir desse texto com uma ênfase um pouquinho mais na pessoa dele, de apresentar o que ele é. Sabe, você apresentar o seu amigo, aquele amigo que você conhece na intimidade, você pode falar: esse aqui é o meu amigo. Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, combinado? Muito bem, então nós vamos partir do seguinte texto. Êxodo capítulo 3, o versículo 14. Eu acredito que a maioria conhece, Quando Moisés tem a curiosidade de perguntar, e quando o faraó perguntar, como é que eu vou falar? Como é que eu vou apresentar o Senhor? E aí o Senhor responde a ele: eu sou o que sou. O Leandro vai ler para nós que fica bem mais claro. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Então vamos orar, gente, porque nós precisamos, da revelação do Espírito Santo a nós. O Senhor trouxe a cada um aqui, sem exceção. É Ele que moveu, é Ele que deu saúde, é Ele que deu disposição. Talvez o marido ajudou: vamos hoje comigo fazer companhia, mas o fato é que nós estamos aqui para aprender do Senhor Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor, somente o Teu Espírito Santo é capaz de revelar a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, nós queremos lançar a Tua palavra como uma boa semente, para que ela venha germinar em cada coração e fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. E sabemos de antemão que o Teu desejo é fazer todos uma nova criatura, um novo homem, um homem segundo o Teu coração. Portanto, Senhor, abra o nosso entendimento. E agora, Senhor, livra-nos de toda e qualquer distração de outras coisas a não ser a verdade da Tua palavra. Ajuda-nos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Alguém se lembra de João capítulo 5, o assunto que se trata ali? Ai. Os homens que tiveram na quarta-feira, alguém se lembra? Ai. Jesus está indo numa festa em Jerusalém, E começa o capítulo 5, versículo 1. Quando ele está indo na festa, ele passa num tanque chamado Betesda. E ali tem um homem que está 38 anos doente. E Jesus pergunta para ele o seguinte: quer explicação?
E aí, alguém se lembra da resposta dele? Não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. E enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Nós tivemos um estudo muito precioso com o Dr. Milton na quarta-feira passada. Ele abordou alguns textos, mas isso foi muito impactante para mim. Por quê? Porque aqui no texto, ele está há 38 anos esperando um amigo. Esse homem não tinha um amigo capaz de ficar ali do lado dele e, quando a água fosse agitada, levasse até o tanque. Só que o que ele não sabia é que quem estava falando com ele é um judeu chamado Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos. Então ele apresenta: eu não tenho um amigo que me leve até lá. Eu sei que ali nós temos uma cura maravilhosa. E eu gostaria, de todo o coração, que eu fosse hoje esse seu amigo de apresentar a você o judeu Jesus Cristo, que pode curar. O amigo não pode curar, mas o amigo pode levar até o tanque, ou pode levar até o Rei dos Reis. Né? Olha, eu quero te apresentar esse que cura. Foi assim que aquela mulher de fluxo de sangue foi até Jesus. Por que ela foi até Jesus? Porque alguém falou: se você tocar na orla das vestes dele, você vai ser curada. Alguém falou para ela. E ela foi, e realmente a cura acontece. Quando Jairo vai atrás do Senhor Jesus, é porque alguém falou: olha, ele cura. Quando chega a notícia de que a sua filha, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. Ou seja, o desejo aqui do meu coração é que nós tenhamos essa experiência hoje com esse melhor amigo, maior amigo, Jesus. Amém? Então vamos para Isaías capítulo 7, versículo 14. Quando nós falamos aqui, nos iniciamos com Êxodo, nós estamos apontando para a Trindade, tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus disse: eu sou o que sou. Tá? Depois, ele, através dos profetas, aponta que viria alguém, né, que seria exatamente o Filho, né, da Trindade. Então, nós vamos ler Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel. O que significa Emanuel? Ana Maria, você não esquece jamais, né? Meu filho Emanuel. Deus aponta então, o nome dele será Emanuel, porque ele é um Deus conosco. Ele não é um Deus que está lá em Jerusalém. Ele não é um Deus que está apenas reunido aqui entre nós. É onde estiverem dois ou mais reunidos, eu estou. Ele é o Deus Emanuel. Ele é Jesus. Esse menino é o Deus que nós tanto sonhamos e necessitamos. Aqui mesmo, Isaías 9, versículo 6, extremamente conhecido, mas precisamos lembrar. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Pode continuar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós acostumamos, ou quem não conhece ainda, mas a maioria acostuma com alguns termos, né? Jesus, ele é o maravilhoso
conselheiro. Quando ele fala aos seus discípulos, eu não vos chamareis mais servos, mas amigos. Ou seja, o seu maior amigo ou o seu melhor amigo se chama Jesus. Se você estiver sozinho no leito hospitalar, ele vai estar com você. Se você estiver sozinho na velhice, ele vai estar com você. Se você estiver sozinho num ambiente separado de tudo e de todos, ele está com você. Porque ele é o Emanuel, é o Deus conosco. E é ele que vai te ouvir e ele é um maravilhoso conselheiro. Além disso, termos a compreensão de que ele é o Deus forte. A eternidade não é capaz, ou seja, essa vida que estamos vivendo não é capaz de nos colocar medo, porque ele é o Pai da eternidade. Eu vou estar com ele sempre. A hora que isso aqui acabar, aí sim que vai ser, não vai ter mais dia, não vai ter mais noite, porque a luz dele preencherá todos os espaços. Ou seja, a partir do momento que você o tem como seu amigo, como seu irmão mais velho, você vai ser por toda a eternidade ao lado dele, conversar com ele, ter os conselhos maravilhosos deles, porque ele é o Pai da eternidade. Além disso, o texto apresenta que ele é o príncipe da paz. Onde você estiver, em qualquer lugar, em qualquer situação, quem pode gerar paz dentro do nosso coração é o príncipe da paz, Jesus, maravilhoso amigo. Quem viu aquele homem doente? Jesus. Quem vê a nossa doença é Jesus. Quem sabe das nossas necessidades é Jesus, porque ele é o Deus Emanuel, ele está conosco. Desde o ventre, quando seu pai escrevia, tudo quando ainda não tinha forma, ele nos conhece na intimidade. A maior necessidade que você pensa que ele jamais faz ideia, pois ele faz ideia. Por isso que ele é o Deus conosco e ele é o príncipe da paz, só ele pode gerar então essa paz. Amém? Vamos para o Novo Testamento, vamos usufruir aí de alguns textos maravilhosos. Então, quando essa profecia se cumpre de Isaías. Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Quem achou? Todos? O seu nome será Jesus. O que ele vai fazer? Ele vai salvar. A vinda, o objetivo central de Jesus, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele vem salvar. Quando ele passa naquela árvore e vê Zaqueu na árvore, ele diz assim: desce, hoje convém passar a noite na sua casa, né? Zaqueu tenta apresentar, olha, eu devolvo tudo que eu roubei. Eu não tô olhando o seu passado, eu sei tudo que você fez. Eu só quero que você desce. Eu quero passar a noite na sua casa, porque hoje veio salvação a esta casa. Isso é riquíssimo, porque a promessa de Deus com relação a Jesus, ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar. A condenação ela já existe por si só, nascemos pecadores, a cobrança 24 horas, o que você fez no passado, aí é uma tendência natural de querer se justificar. Zaqueu não precisa se justificar, você não precisa devolver nada disso. Hoje veio salvação a esta casa. E aí é ele que faz essa obra sobrenatural de limpeza, de purificação, porque ele veio com esse propósito. Amém? Nós ainda vamos ler o 22 e o 23, porque é o cumprimento da profecia de Isaías. 22.
E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Olha que maravilha. Ele vai salvar o povo dos seus pecados e ele é o Emanuel, o Deus conosco. E depois, quando termina Mateus, eu só vou citar aqui Mateus 28, do 18, 19 e 20, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele diz: ensinai as nações. E aí ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, ele salva e ele não nos abandona jamais. Ele está conosco. Então, essa palavra Emanuel é muito graciosa, né? Emanuel, eu estou com você. Estou vendo tudo que se passa. Conheço a sua doença, conheço a sua enfermidade, conheço a iniquidade que não te abandona, mas eu vim resolver isso para você. Eu só quero passar a noite na sua casa, porque hoje veio salvação. Esse é o nosso amigo Jesus Cristo, para quem já o tem, que coisa maravilhosa. João capítulo 4, versículo 10, a partir de agora nós vamos ver assim algumas coisas que são, sabe aquela necessidade diária nossa? João capítulo 4, nós vamos ler aqui o versículo 10, João 4, 10. Lembra do poço? Lembra daquela mulher que está lá, foi tirar água e há uma conversa bem gostosa ali. 4, 10 apenas. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Às vezes você parece que você está conversando sozinho na rua, mas você pode ter certeza que ele está te ouvindo. E essa mulher está conversando no poço, não tem noção, não era comum um homem sentar para conversar. Olha, se você soubesse quem que está aqui, se você soubesse, ele te daria água viva. Aí no versículo 13 e 14, vamos ler também. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, fazer gesto nenhum, mas a partir do momento que Jesus Cristo vencer a sua vida, o que mata a nossa sede, o que traz alívio, o nosso desejo agora é passar isso para outra pessoa. Não uma denominação, não uma igreja, mas sim aquilo que fez em mim. Eu tinha uma sede terrível. Assim, em rápidas palavras, nasci dentro de uma igreja evangélica, cresci dentro da igreja evangélica. Você tem que batizar? Fui batizada numa igreja evangélica, mas a sede continuava, até de fato conhecer Jesus e uma obra que ele fez sobrenatural que veio saciar a minha sede. Jesus preenche a minha sede. Toda a sede que eu tenho hoje é mais e mais de Cristo, porque eu quero mais e mais de Cristo, porque é Ele que faz isso e nós podemos estender isso aos demais, porque ela é uma fonte inesgotável, né? Aqui mesmo em João capítulo 6, versículo 32 ao 35, nós temos algo que nós precisamos. Você precisa da água todos os dias e você precisa do pão todos os dias. 6, 35 ao 38. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes.
Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Volta no 32, por gentileza. 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Que pão é esse? 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele dá a vida. E ainda o 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí nós temos a sequência linda, né? Eu sou o pão. Ou seja, tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Quando nós terminamos domingo passado, Cristo é tudo em todos. Você pode estar em qualquer denominação que for, mas se você tem Jesus, você tem tudo. Porque Ele é a fonte de água, Ele é o pão que desceu do céu, é Ele que vem preencher toda a nossa necessidade diária. Então eu fico imaginando aquele homem, quando Jesus chega naquele poço e fala assim, queres ficação? Ele não sabe, ele não conhece, ele não tem noção quem é que está falando com ele. Mas quem está falando com ele é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o pão da vida, é a água viva, é o Emanuel, é aquele que veio salvar, é Jesus. É Jesus, né? Jesus, maravilhoso Jesus. Aqui em João 8, versículo 12, aliás, João 6, versículo 68, tão lembrado quando Jesus está trazendo umas palavras duras ali, e aí Pedro diz assim, só tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós iremos? Então, Jesus ele aponta vários textos na Escritura que confronta realmente, que nos coloca na parede, olha, você precisa, você nasceu filho espiritual do diabo, você é escravo do pecado. Ele vai mostrando tudo isso, mas ele mostra que ele veio exatamente salvar. Se você pegar todo João capítulo 3, quando ele chega que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, ele não veio condenar, ele veio salvar, né? Essa é a missão total dele. Então nós vamos para João 8, versículo 12. São textos, assim, bastante conhecidos para alguns, mas apenas para apontar. Você precisa de água, você precisa de pão e você precisa de luz. Eu fico imaginando quantas pessoas, né? Normalmente a pessoa está com problema, ela busca uma igreja, ela vai atrás de uma igreja. Por quê? Porque ela quer luz, ela quer entender, ela quer conhecer as coisas e muitas vezes acaba caindo em uma denominação que não leva tão a sério, enfim. Mas deixa eu apresentar para você, não é a denominação. A luz é uma pessoa, é Jesus, né? Então vamos ler lá João 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é fantástico, gente. Eu quero andar na luz. É Jesus, não tem outro meio, né? Não é seguindo uma religião. Ontem, conversando com alguém em casa, tivemos uma visita e estava compartilhando isso. São bons momentos que nos tiram dos melhores. Às vezes uma reunião em família é ótimo, às vezes o ir na igreja é ótimo, mas às vezes você sozinho, com a luz que é Jesus, no quarto, com a porta fechada, falando com Ele, tendo momento com Ele, é muito mais precioso do que qualquer coisa. Porque Ele nos ensina o caminho que devemos andar, né? Por isso que isso também é descrito, eu só vou relembrar aqui. Estão lembrados de João 14,6?
Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, quando você entra em Cristo, porque ele fala assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, tá? Não é através do conhecimento dele, mas tem que estar nele. É a mesma coisa que você entra no avião. Se entrou lá, meu amigo, o destino é certo. Ou cai, ou chega no destino. Com Jesus você não vai cair. Porque você, quando entra nele, a promessa é que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele nos leva ao Pai. Mas precisamos estar nele, em Cristo Jesus. Ou seja, as decepções, denominações, igrejas, isso sempre vai acontecer. Mas quando você está em Cristo Jesus, você tem água, você tem pão, você tem luz para caminhar. Você está no caminho, você tem a verdade e você tem a vida, porque ele veio exatamente fazer isso, né? Eu vim trazer vida e vida em abundância. É essa pessoa maravilhosa, Jesus, tá bom? Então, lembrado de João 11 também, quando Maria, ali não é a Maria, mas aqui é a Marta e Maria, quando diz assim, ele falando, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ele é tudo o que nós precisamos. Tem muita coisa. Vamos continuar aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Apocalipse 1, 8. Eu fico imaginando, às vezes, né, lá no meu espaço, João está na ilha de Patmos. Se você ler a introdução até o versículo 8, e ele está nessa ilha por causa da palavra, tá? Ele está numa missão. E nessa ilha de Patmos, ele tem o privilégio, um momento inusitado, igual Paulo teve quando ele diz, conheço o homem, né, que foi até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis, e João da mesma forma, ele tem a presença, né, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, na ilha de Patmos, falando com ele. Então, no versículo 8, o que Jesus fala a ele? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Gente do céu, que coisa maravilhosa. Você e eu conhecemos o Todo-Poderoso. O Alfa, o Ômega, o alfabeto grego, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir. Ou seja, tudo que você precisa não é de uma denominação, é da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele. A coisa mais gloriosa que tem é Ele. O versículo 17 ainda, porque além de Ele ser tudo isso, Ele ainda tem, né? Tem uma parte que eu tenho. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Pode continuar, por gentileza. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Vivo para todo sempre, Ele é o início, Ele é o fim. Tudo o que aconteceu e que vai acontecer está diante dele. Tudo a meu respeito e a seu respeito ele sabe. O que esse homem tinha durante 38 anos de enfermidade, ele conhecia. Simplesmente, ele vem e fala, queres ficação? Ele está ali para curar. Ele veio para salvar. Ele veio para
tirar a nossa sede, dar água, Ele veio trazer pão, Ele veio nos colocar no caminho, Ele veio para nos levar ao Pai. Isso é graça, isso é misericórdia dEle. Aí nós temos em Apocalipse 21:6 ainda, finalzinho das Escrituras, para ficar muito bem claro para nós, 21:6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Pronto. Quem tem sede, vem a mim e beba. Né? Isso é tão significativo. Aqui mesmo ainda em Apocalipse, agora 22, é o finalzinho do livro, tá? Só para a gente estar aqui partindo para a conclusão, 22, do 13 ao 16, aliás, o 13 e o 16, não precisa ler todo ele, só o 13 e o 16. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, primeiro e o derradeiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Percebe aqui que o Apocalipse ele foi escrito a 7 igrejas que estão na Ásia, estão lembrados? Laodiceia, Filadélfia, enfim, várias igrejas. E quando essa profecia acontece, ele coloca lá em Apocalipse o seguinte: o anjo que está na igreja de Tiatira, o anjo que está na igreja de Filadélfia, o anjo que está na igreja, ele coloca isso, gente, e isso é muito sério, porque aqui quando ele termina o livro, ele coloca que isso foi colocado nas igrejas exatamente para anunciar o quê? Jesus. O objetivo da igreja, o objetivo da liderança da igreja é apresentar aquele que pode. O meu amigo Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que realmente pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Não sei se vocês lembram quando Jesus pergunta a Pedro: e tu? E vós? Quem dizeis que eu sou? O que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus responde? Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai. Ou seja, a igreja tem por objetivo mostrar Cristo, o Deus conosco, Emanuel, Jesus, aquele que pode curar enfermidades, doenças e principalmente a nossa iniquidade que fazia divisão entre nós e o nosso Deus. Ok? Ainda o último texto está em Hebreus capítulo 7. Hebreus 7. A partir aqui do verso 24, Hebreus 7, 24. Nós vamos ler até o 28. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso, vamos parar aqui nesse 24 e 25 por enquanto, tá? Mas este, se referindo a Jesus, tá? Que é o verso 24, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Lembre-se da definição. Profeta é aquele que ouve Deus e fala aos homens. Sacerdote é aquele que ouve
os homens e fala a Deus. Jesus é o sacerdote. Por quê? Ele vê a necessidade do homem e ele é que nos justifica perante o Pai. Então ele é um sacerdote eterno. O 25, portanto, sendo ele um sacerdote perpétuo, ele pode salvar perfeitamente. Aqui tem várias versões, terminantemente, peremptoriamente, tem essa versão também. Ele pode salvar perfeitamente. Quem? Os que por ele se chegam a Deus. Então, não existe outro mecanismo de se chegar a Deus a não ser por ele. Então, a salvação que ele faz é perfeita, porque é através dele. Por isso que ele diz, ninguém vem a mim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Versículo 26, que é a coisa mais linda do mundo. 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublimes do que os céus. Aleluia. As promessas que às vezes nós encontramos em muitas igrejas, a expectativa de ir para o céu, pois eu quero apresentar para você alguém que é mais sublime do que o céu. Jesus. Quem conhece Jesus na intimidade, está com ele é céu, onde quer que esteja. Só que ele nos deu o privilégio de, além de você usufruir da vida de Cristo aqui, ainda você vai estar com ele face a face. Porque nós estamos num projeto, né, de Deus lindo, que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Hoje nós vivemos totalmente pautados na fé, mas um dia nós vamos estar face a face com ele. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui, conhecer Jesus é mais sublime do que os céus, porque você vai ter água, pão, luz, vai andar no caminho, vai estar com ele como Deus Emanuel, Deus presente, Deus todos os momentos. Você vai ter o Pai da eternidade, você vai passar com ele todos os momentos, até o último instante das nossas vidas. Depois da eternidade não teremos mais instante, estamos face a face com ele. E o 27 e o 28, por gentileza. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Amém. Que coisa mais rica que é esse final, tá? Versículo 27, ele não precisa de apresentar vários sacrifícios. Gente, o sacrifício de Jesus foi uma só vez. O que isso significa? Aquilo que você ainda pode acontecer de errar, de tropeçar, de cair, você volta para Jesus e dê glórias a Ele, porque o sacrifício dele já foi resolvido. O sangue de Jesus já nos purificou de todos os pecados. A obra dele já foi consumada. Como que Satanás é nojento, porque ele traz o nosso passado e aponta. Ele é o acusador, ele acusa de dia e de noite. Mas nós precisamos aprender a levantar a espada do Espírito e mostrar: o meu sumo sacerdote Jesus, ele fez um único sacrifício. E nesse único sacrifício, nós fomos restaurados para sempre. Isso é tremendo, maravilhoso. Olha o 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito
para sempre. Agora, deixa eu terminar aqui. Lembra quando nós confessamos o seguinte? Já estou e vivo, mas, vamos tirar isso, mas o Emanuel, maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, água viva, o pão do céu, o caminho, a verdade, a vida, o mais sublime do que os céus, vive aqui. Ele é a nossa vida. É Ele que preenche todos os espaços da nossa vida. Que supre todas as nossas necessidades. Você pode ter um amigo muito bacana, muito próximo. Mas se você tem Jesus, você tem tudo. Porque Cristo é tudo. Tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Amém? Gostaria de orar com a igreja, aqueles que puderem se colocar em pé. Ô Rex, você está aí, né? Faz um fundo ali para mim. A Bíblia, lá no Velho Testamento, quando o profeta ia profetizar, a Bíblia fala do tangedor. Era aquele que tocava um instrumento, porque o instrumento, a música, ela é tremenda. Feche seus olhos, vamos agradecer. Senhor, é muito grande. É inacreditável. Foge a nossa compreensão. Tanta dedicação, tanto carinho, tanto amor, de não olhar para os nossos pecados, para o nosso passado. Simplesmente toda uma profecia para enviar o teu filho. O objetivo de salvar. Passar uma noite com Zaqueu, trazer uma cura àquele homem de 38 anos, curar aquela mulher, restaurar Nicodemos e atingir a nós de uma forma fulminante. Alfa, ômega, princípio, fim. E ainda nos diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sei, Senhor, que ninguém veio aqui por acaso. Por isso eu peço em nome de Jesus que Teu Espírito Santo venha soprar aqui, venha convencer, que é a função do Teu Espírito, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. A princípio aquele homem não creu. Quer explicação? Até o momento que Jesus toma teu leito e anda. Senhor, às vezes nós estamos nessa angústia. Eu quero ficação, mas tem tanta coisa no passado que me prende, que me lança em rosto. Eu não mereço, ninguém merece, Senhor, nós sabemos. Mas eu quero te agradecer pelo Emanuel, pelo menino que nos deu. Quero te agradecer por tão grande amor. E ainda nos dá o privilégio de tê-lo mais sublime do que os céus, vivendo em nós. Te louvamos porque na cruz,
Ele não esqueceu de ninguém. Ninguém. Perdoou, amou, justificou. E o Senhor, por graça, nos ressuscitou nele e nos deu o privilégio de chamar de nosso irmão mais velho. Estamos assentados nos lugares celestiais por graça. Senhor, nós queremos mais e mais do Teu Filho Jesus. Traga revelação em cada coração, Senhor, que onde estivermos com Jesus é mais sublime do que os céus. Te louvo por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém.